Fala aí pessoal, hoje o nosso vídeo vai falar sobre VGM ou também VCM, que é a régua do hemograma. O VCM ele serve para medir o tamanho da hemácia. VCM é volume corpuscular médio e VGM volume globular médio. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco como é que esse VCM é utilizado, qual é a sua importância, como é calculado também, tá bom? Importante que você já deixe aí o seu like e se inscreva no canal também, valeu? Bem, pessoal, o VCM ou VGM, a unidade de medida que vai mensurar aí o valor é o femtolitro, pode ser escrito aqui dessa forma ou dessa também, que equivale a 1 micrômetro cúbico, certo? Femtolitro serve, então, também para medir volume. E esse volume aqui é, obviamente, o volume das nossas hemácias, dos nossos eritrócitos. O valor de referência que a gente vai utilizar é de 80 a 89 femtolitros. Só lembrando daquela observação, a gente pode ter outros locais, outras empresas que utilizam valores diferentes, mas vai fugir muito pouco do que a gente está colocando aqui. Quando a gente tem esse valor, pessoal, que fica nessa faixa, ou seja, as hemácias estão em predominância com o tamanho normal, a gente tem uma normocitose. Só que a gente tem, claro, duas condições que pode fugir aqui desse valor, dessa condição, dessa referência. Uma delas é quando a gente tem a predominância de hemácias que estejam com o valor menor que 80 femtolitros. A gente pode dizer que temos uma microcitose. E o contrário também é válido, quando a gente tem a predominância de hemácias maiores que 89 femtolitros, a gente tem uma macrocitose. Por que eu utilizei aqui o termo predominância? Porque, por exemplo, a gente pode ter o VCM nessa faixa aqui, certo? Então, logo uma normocitose, mas a gente pode ter a presença de hemácias grandes, uma hemácia que a gente chama de macrocítica, e também a presença de hemácias que sejam pequenas, ou hemácias microcíticas, certo? Porém, o que vai predominar são as hemácias de tamanho normal. E diversas outras situações também. A gente pode ter uma macrocitose, mas pode ter hemácia normal, hemácia microcítica, enfim. O que predomina é o que vale. E nessa condição, pessoal, ainda de macrocitose ou microcitose, a gente pode ainda mensurar o quanto é macrocitose ou quanto é microcitose. Alguns laboratórios, algumas empresas utilizam esses três termos aqui. A gente pode ter a macrocitose discreta ou microcitose discreta, a gente pode ter uma macrocitose moderada ou microcitose moderada e assim também para acentuada, certo? Aqui a gente vai utilizar os próprios valores do VCM, a gente dizer se está discreto, se está moderado, se está acentuado. Então, como é que funciona isso? Vamos ver aqui primeiro a macrocitose. Vamos lembrar aqui do valor de referência, valores que estejam aqui maiores que 99 femtolitros, a gente diz que é uma macrocitose. Mas como é que é classificado isso? Bem, se o meu valor, pessoal, ele tiver de 100 a 110 femtolitros, a gente diz que é uma macrocitose discreta. Não fugiu tanto assim do valor de referência. Então, a gente diz macrocitose discreta. Se a gente tiver um valor que seja maior que 110 até 119 femtolitros, a gente diz que temos uma macrocitose moderada. E valores, pessoal, que estejam superiores a 120 femtolitros, a gente diz que temos uma macrocitose acentuada. O mesmo princípio ele é válido aqui para microcitose. Obviamente, teremos valores menores que 80 femtolitros, mas o princípio é o mesmo. Veja só, se a gente tiver um valor que seja de 70 a 79 femtolitros, a gente tem uma microcitose discreta. Se eu tiver valores que sejam de 62 a 69 femtolitros, a gente tem uma microcitose moderada. E valores menores que 62 femtolitros, a gente tem uma microcitose acentuada. É dessa forma, então, pessoal, que a gente faz essa classificação mais detalhada.
No entanto, tem sempre algo que a gente tem que frisar, não só para esse índice hematimétrico, mas também para os outros. A gente sabe que em alguns testes a gente pode ter diversos interferentes. É sempre importante que a gente, sempre que tenha um valor alterado, certo? Que foge também do histórico aí do paciente, a gente possa analisar em lâmina, observar a lâmina. É sempre importante em hematologia fazer essa comparação, fazer a observação, claro, dos índices hematimétricos e, claro, também observar em lâmina, porque aí a gente pode encontrar já diretamente esse interferente, tudo bem? Existem, no entanto, algumas alterações fisiológicas, ou seja, situações normais para aquela condição em que o VCM ele pode também se encontrar alterado, mas isso não vai ser uma condição patológica. A primeira delas aqui, a gente tem recém-nascidos, onde o VCM pode se encontrar diminuído, igual a um valor aí de 70 fentolitros até 1 ano de idade. E conforme, claro, essa criança ela vai se desenvolvendo, ocorre o aumento desse índice. Então é comum que a gente tenha para recém-nascidos o VCM mais baixo. E também, pessoal, na gestação, onde pode ter o aumento desse VCM, certo? No entanto, outros exames eles têm que ser analisados. Eu não posso ir somente pela questão aqui de ser comum para essas duas situações, porque podem ter patologias envolvidas também, tanto aqui na microcitose, no caso dos recém-nascidos, e também para macrocitose aqui no caso das gestantes, certo? A gente estava falando de condições interferentes, aqui eu vou apresentar algumas para vocês no caso do VCM. O acondicionamento é uma delas. Alguns estudiosos eles fizeram o seguinte teste, pegaram uma amostra, realizaram os testes, inclusive o próprio VCM, e deixaram essa amostra em uma temperatura ambiente de 20 a 23 graus. E aí, depois de 6 horas, foi feita uma nova análise e verificou em todas as amostras que haviam alteração de 0,9 a 2,25 fentolitros. O valor por si só, pessoal, 0,9 e 2,5, não apresenta uma importância clínica, mas se a gente for pensar, se essa amostra ela permanecer muito mais aqui de 6 horas, armazenada de uma forma inadequada, em uma temperatura ambiente, como eu estava falando, obviamente que esse valor aqui vai apresentar uma alteração multiplicada, vai ser multiplicado esse valor. Então, acondicionamento é muito importante no caso do VCM também. Outra condição importante, pessoal, é o excesso de EDTA. EDTA é um anticoagulante utilizado aí para o hemograma. Esse tubinho aqui, no caso, ele já vem com esse anticoagulante e tem a quantidade correta para um determinado volume de sangue. Então, se a gente tem uma pouca quantidade aí de amostra, se nota uma desidratação dos eritrócitos e, consequentemente, o VCM ele vai se encontrar diminuído, exatamente porque houve essa desidratação. E o nosso campeão aqui dos vídeos, se você assistir os outros vídeos aqui, a aglutinação também vai alterar o VCM. O que é essa aglutinação? Mais uma vez, a gente tem aqui a formação de alguns grumos de hemácia, e aí o aparelho ele vai contar esse grumo aqui como se fosse só uma hemácia. Então o tamanho ele vai estar maior do que uma hemácia normal, certo? Então aqui que está a importância, aliás, do que a gente tinha falado antes, que é de observar a lâmina. Se eu tiver um VCM muito alto e observar na lâmina que eu tenho aglutinação, obviamente aí vai estar a minha explicação. E é claro, pessoal, o VCM também é muito importante para a caracterização geral das anemias. Lembrando, aliás, que a anemia é estabelecida pela diminuição da hemoglobina. Então, o VCM, como é que ele vai entrar nessa classificação? Da mesma forma que a gente falou anteriormente, ou seja, a depender do valor do VCM é que a gente vai ter uma nomenclatura diferente, um nome diferente. Veja só, a gente vai ter aqui o VCM diminuído, como exemplo, logo uma microcitose,
Então, minha anemia vai ser uma anemia microcítica, tá bom? A nossa lâmina vai apresentar, então, hemácias microcíticas, podem até apresentar hemácias macrocíticas também, como a gente estava falando, mas a predominância vai ser da microcitose, vai ser de hemácias com um tamanho diminuído. Como exemplo mais clássico e tradicional de uma anemia microcítica, a gente tem a famosa anemia ferropriva, que em casos severos a gente vai ter aí o valor do VCM em até 47 femtolitros. VCM aumentado, macrocitose, então minha anemia vai ser uma anemia macrocítica. Da mesma forma, a gente vai poder visualizar na lâmina a presença de macrócitos, de hemácias grandes, uma macrocitose. E uma anemia tradicional que a gente tem essa situação é a anemia megaloblástica, que além do tamanho das hemácias aumentado, a gente tem os neutrófilos hipersegmentados. E é claro, pessoal, a gente vai ter as anemias onde o VCM ele vai estar normal. Logo, uma normocitose, e a minha anemia ela vai ter o nome aí de anemia normocítica. Na lâmina, então, não verificaremos em predominância nem hemácias grandes, nem pequenas. Nossas hemácias estarão normais quanto à sua morfologia, tá bom? Quanto ao seu tamanho, melhor dizendo. Um exemplo clássico desse tipo de anemia que pode ocorrer são as anemias hemolíticas, onde a gente tem a perda muito rápida, a destruição muito rápida das hemácias e, por consequência disso, a redução da hemoglobina, que está dentro da hemácia, tem aí como resultado a anemia. Para ajudar a reforçar alguns termos que a gente utilizou aqui, é importante que você assista o nosso vídeo, protocolo de análise em lâmina, que vai estar aí na descrição do vídeo também, sobre o tamanho, sobre a cor e sobre o formato também dos eritrócitos. Importante que você assista esse vídeo então também. E aqui, pessoal, por fim, mostrar para vocês que também é possível fazer o cálculo, obtenção aí do VCM, tendo em mãos outros dados, como o hematócrito, que é dado em porcentagem, e os eritrócitos, que a gente já viu aqui, onde a sua contagem é em milhões por microlitros. Então, vamos utilizar aqui um exemplo. Não expliquei. Tem essa fórmula aqui, ó. Tem outras também que são utilizadas, mas eu gosto mais dessa aqui. É uma das mais utilizadas para que seja obtido o VCM. Então, como é que faz, ó? Hematócrito, a gente vai multiplicar ele por 10 e dividir pelo número de eritrócitos. Então eu peguei aqui um valor como exemplo, vamos substituir, ó, o hematócrito a gente teve 40% e a contagem dos eritrócitos a gente teve 5 milhões, tá bom? Então, cálculo simples aqui, a gente teve 400 dividido por 5, que vai dar 80 o nosso VCM, certo? Então 80 femtolitros no meu exemplo aqui utilizado, só para demonstrar esse cálculo bem simples. Para o nosso valor de referência aqui estaria normal, já que a referência aqui utilizada foi de 80 a 99. É isso aí então, pessoal, muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, espero que você tenha gostado, importante que você se inscreva aí, deixe o seu like também, dúvidas, críticas, sugestões, deixa um comentário aí embaixo. No primeiro link, a gente vai ter aí um link para uma vaquinha online, se você quiser fazer alguma doação para o canal também. As referências utilizadas aqui no nosso vídeo foram Renato Failassi, da página 65 a 66, o Manual de Hematologia da Terezinha Lourenzi, páginas 53 e 80, o Vitor Hofbrand, página 27, e a Bárbara Ben, quarta edição, da página 32. Então é isso aí, muito obrigado mais uma vez, até a próxima, tchau, tchau.